Pessoal, eu tô gravando sozinha, tá? Vocês vão dando aí uma desculpada, vocês vão relevando. Se ouvirem um barulho de tec, é o Heitor ali jogando, tá? Mas vamos lá, recapitulando. Então, toda tabela que tem número e está em forma retangular, ela é chamada de matriz, ok? Essa matriz tem que ter um nome. Qual é o nome? Qualquer letra do nosso alfabeto, desde que ela seja maiúscula. Essa matriz, ela possui linha e possui coluna. Isso faz da matriz, isso faz a identidade da matriz, tá? Isso faz as características da matriz. E isso chama-se o quê? Ordem da matriz. O que é a ordem da matriz? É o número de linhas e o número de colunas. O primeiro número sempre refere-se à linha, o segundo número que aparecer sempre refere-se à coluna. Outra coisa que eu vou explicar para vocês. Quando o número de linha for igual ao número de colunas, a gente chama isso de matriz quadrada. Então, a gente diz aqui, nesse caso, que ela é uma matriz quadrada de ordem 3. Por quê? Porque o mesmo número de linha é o mesmo número de colunas, tá? Ó, 3 linhas e 3 colunas. E essa B, ela é uma matriz quadrada? Não, porque o número de linha não é igual ao número de colunas. Por isso, ela não é uma matriz quadrada. E a letra C é uma matriz quadrada? Também não. Por quê? Porque o número de linhas não é igual ao número de colunas, ok? Agora vamos lá nos elementos da matriz. Toda matriz tem que ter um número dentro, tá? Quais números, professora? Qualquer número que existe na face da Terra. Eu posso ter positivo, eu posso ter negativo, eu posso ter raiz, eu posso ter dízima, tá? E o que são esses numerozinhos, professora, aí embaixo desses números? Esses numerozinhos com essa letrinha significa a ordem, a localização que está o meu elemento. Ó, a minha matriz A, grandona, isso aqui é como se fosse a mãe. E esse Azinho aqui, ó, é o filhinho, tá? Então, se aqui for A, aqui também tem que ser A. Qual é a localização do -3? Sabe aquela brincadeira batalha naval? É mais ou menos isso, ó. O -3 encontra-se na primeira linha e na primeira coluna. Ó, primeira linha, primeira coluna. O -5 localiza-se onde? Primeira linha, segunda coluna. O número 1, onde ele está localizado na minha matriz? Primeira linha e na terceira coluna. Então, esses numerozinhos significam o quê? Significa a localização dos meus elementos dentro de uma matriz, ok? O número 2. Qual a localização do número 2? Ele está na segunda linha e primeira coluna. Qual a localização do 0? Segunda linha, segunda coluna. Qual a localização do 8? Segunda linha, terceira coluna. Aqui o 9. Qual a localização do 9? Ele está em qual linha? Ó, primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então, ele está na terceira linha, coluna, na primeira coluna. Qual a localização do -1? Terceira linha, segunda coluna. Qual a localização do 7? Terceira linha, terceira coluna. É isso. Aqui, ó, B, eu tinha que ter colocado o Bzinho aqui, ó. Eu coloquei o A, tá vendo? O que é a pessoa fazer as coisas na correria? Ó, o Bzão é o pai ou a mãe. E aqui eu vou ter o meu Bzinho, ó. Então, B, vamos localizar o -3. Qual linha que o -3 está? Primeira linha. Qual coluna que o -3 está? Primeira coluna. 1, qual a localização do 1? Primeira linha, segunda coluna.
Colocalização do 5, primeira linha e terceira coluna. Tá, pessoal? E assim sucessivamente. Então, agora eu quero fazer vocês que vão construir agora. Vocês vão construir uma matriz de ordem, uma matriz A, 3×2. Ó, o que isso significa? Você vai construir uma matriz A com quantas linhas? 3 linhas. Quantas colunas? 2 colunas. Essa construção dessa matriz chama-se construção da matriz genérica. Como que eu construo essa matriz genérica, professor? Então, vamos lá. O primeiro passo para a construção de uma matriz é isso, tá? Ó, minha matriz chama-se A. Eu posso escrever tanto em parênteses como em barras, assim, módulo. Se aqui é A, dentro vai ser o quê? B, C? Não, é o filhinho. Quem que é o filhinho? O Azinho. Quantas linhas eu vou ter nessa minha matriz? 3 linhas. Então, vai ser A e A. Ó, 3 linhas. Beleza? Quantas colunas eu vou ter? 2 colunas. Eu já tenho uma coluna aqui, ó. Agora, eu vou construir a outra coluna. Ok. Aqui esse A vocês podem colocar mais aqui, tá? Eu que fiz a olho. Aí. E agora fica assim? Agora a gente vai numerar esses elementos, a localização deles. Então aqui, ó, esse A representa um elemento que vai estar em qual linha? Primeira linha. Qual coluna? Primeira coluna. E esse A, ele vai continuar na primeira linha? Sim, vai continuar. Ó, 1 linha, 2 linhas, 3 linhas. Então, esse Azinho aqui, ele vai ser primeira linha, segunda coluna. Pessoal, nós vamos usar muito essa localização desses numerozinhos depois, tá? Por isso que eu tô batendo e tô explicando assim bem detalhado, porque nós vamos precisar muito desses numerozinhos. Por enquanto, a gente está construindo a matriz genérica. Daqui a pouco, a gente vai enfiar número aqui. E da onde que vai sair esses números? Por isso que eu vou depender desses numerozinhos aqui, tá? Essa matriz A. Essa matriz A, eu quero esse elemento. Qual a localização desse elemento aqui? Qual linha que ele está? Na primeira ainda? Segunda linha, primeira coluna. E esse A aqui, ele está em qual linha? Continua na segunda? Continua. Então, ele é segunda linha, segunda coluna. E esse aqui, ele continua na segunda linha? Agora ele é terceira linha e primeira coluna. E esse aqui, terceira linha e segunda coluna. Pronto. Já coloquei os numerozinhos na minha matriz. Tá? O primeiro passo para a construção de uma matriz está aqui. Foi feito. Beleza? Pessoal, isso aqui nunca vai mudar. O primeiro número sempre refere-se a linha. O segundo número refere-se sempre ao quê? Coluna. Isso nunca vai mudar, tá? Então, o nome da matriz tem que ser uma letra maiúscula. Aqui a letra maiúscula dentro é minúscula. Não tem como a gente construir uma matriz com números aqui dentro sem eu saber a ordem, a localização dos elementos. Isso é de fundamental importância. Então aqui, ó, a minha matriz é 3×2. Ela é uma matriz quadrada? Não. Por que que não? Porque para ser uma matriz quadrada, o mesmo número de linhas tem que ser igual ao mesmo número de colunas. E aqui a ordem, ó, não dá certo, né? Então, 3 linhas e 2 colunas. A iniciação de matriz é isso aqui, tá? Eu prometi que eu ia deixar um vídeo hoje,
já são 8h30 da noite, no dia 30 de abril de 2020, e eu tô aqui cumprindo a minha promessa de deixar o vídeo explicando a matriz para vocês. As atividades eu vou deixar passar depois do feriado, eu vou deixar vocês fazerem o que vocês têm que fazer. Eu também preciso descansar, porque não tem sido fácil esses dias para ninguém, nem para vocês, quanto menos para mim, né? Que a gente tem que organizar tudo, é uma coisa nova para todo mundo. Se é novidade para vocês, imagine para nós professores, que tivemos que aprender, né, o que a gente está fazendo aqui em pouquíssimo tempo. Mas é isso que faz da gente vencedores, né? Como eu sempre digo para vocês, se eu fosse aceitar todo não que apareceu na minha vida, hoje eu não estava aqui fazendo esse vídeo para vocês. E é a mesma coisa, se vocês aceitarem todo não que aparecer para a vida de vocês, a gente não vai sair dessa matriz aqui. Então, bora vencer mais essa. O ano vai acabar, o ano que vem é um novo ano, estamos aí para ser feliz e ser aprendizes sempre, né? Então fiquem com Deus, um bom feriado, um bom final de semana e a gente se vê semana que vem, tá? Um beijo!